Meus irmãos, saudações de graça e paz, saudações fraternais da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui para mais uma aula de submersão bíblica. Estamos aí na reta final, tá? Particularmente temos mais 3 aulas, tá? Temos essa aula de hoje, vamos estar falando acerca do jejum bíblico e do jejum que intitulamos como jejum do homem e jejum bíblico. Vamos estar falando acerca do óleo e da unção no Novo Testamento, ok? Para começarmos a aula de hoje, eu quero primeiramente agradecer ao meu irmão presbítero Washington, tá? Meu irmão carnal, meu irmão de sangue, meu irmão que confeccionou juntamente com a sua esposa essa caneca, tá? Do dia do pastor. Foi dia 13/6/2021. Obrigado, Deus te abençoe. Tá bom? Que Deus possa retribuir no ministério de vocês 100 vezes mais. Um forte abraço, tanto meu quanto de Jéssica, tá? Sinta-se abraçado por mim, aonde quer que você esteja. Tá bom? Ele colocou uma homenagem aqui atrás. Pastor, profeta, amigo, sacerdote, temente a Deus, orientador e referência. Obrigado pelo carinho e quero que vocês saibam que a recíproca é a mesma, tá bom? Forte abraço a todos. A todos não, vocês dois, né? Não, vocês dois, né? Vamos lá, vamos orar. Senhor, quero, Pai, te louvar mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui para juntos adorarmos o Teu nome. O Senhor é grande, é tremendo, é soberano. E acima de tudo e de todos está o Senhor. Agradecer pela fidelidade e pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar falando do Teu amor, falando de Ti. Abre o leque do nosso entendimento à luz da Tua palavra e nos direcione em tudo que vai ser tratado aqui hoje para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Nos revela Teu Espírito por trás da letra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, nós paramos aqui na leitura de 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 3 ao 16. Primeiro? 1 Timóteo, capítulo 3. Olha, 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 3 ao 16. Amém. A gente leu, porém hoje eu vou ler e vou estar aplicando, tá, dentro do contexto e do texto aqui proposto pra gente aqui. Vamos lá, ó. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Observando que estamos falando do dízimo Maaser Ani. Tá? Falando de Maaser que é dízimo dos dízimos. Estamos ainda na continuação de Maaser Ani. Vamos entrar no Maaser Sheni e Maaser Rishon. Tá? Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Correto, vida? Sim. Porque Paulo orienta Timóteo para honrar as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Uma observação aqui. Paulo está pegando um preceito, um estatuto, um mandamento da lei mosaico. E está automaticamente fazendo Timóteo cumprir o mesmo para com as que são verdadeiramente viúvas. Tá? Tem uma idade para ser considerada viúva dentro do parâmetro bíblico. Porque tinha muitas que se intitulavam viúvas, que se diziam viúvas, porém não eram, por ser moças demais, por ser jovens demais, ainda que perdessem ambas ou elas, perdessem os seus maridos, seus respectivos maridos. Eram viúvas, mas não eram consideradas viúvas para a igreja sustentá-las. Tá? Percorremos o texto aqui. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família
e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo está falando para Timóteo, de uma forma orientadora, se as viúvas tivessem netos e se ela tivesse filhos, era para os filhos e para os netos cuidarem dela. Na parte final ele diz assim, ó: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais. Porque existe um ciclo da vida que ele é primordial e é um princípio. Talvez você não saiba, vai saber agora. Qual é o princípio? Quando o filho nasce, os pais cuidam dos filhos. Quando os pais envelhecem, é os filhos que cuidam dos pais. Isso é um princípio bíblico. Quando nós lemos os Salmos, vai dizer assim, que filhos são herança do Senhor. Aí vai dizer assim, bem-aventurado, feliz, são aqueles que enchem a sua aljava. O contexto está falando de filhos. Para ter muitos filhos. Por quê? Porque quando você ficar idoso ou idosa, eles não vão te desamparar. Estou falando no princípio bíblico. E a Bíblia é o nosso manual e a nossa conduta de fé. E eu quero ler esse texto com você. Abra comigo em Salmos. Desculpa. Deixa eu só pegar ele aqui, Salmos. Deixa aberto aí. Salmo 127. Caiu. O quadro caiu aqui, gente. Vamos lá. Essa aula aqui é do dia 19, né? Bota aí Salmos 128. 127, melhor dizendo. Do 1 ao 5. Salmo 127, do 1 ao 5, diz assim, ó. A epígrafe diz assim, ó. Segurança, prosperidade e fecundidade vêm somente de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão.
Ou seja, os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é um presente. Porque a mulher é o único ser que pode gerar vida. É vida que gera vida. Humana, falando, tá? Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Ó, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Ou seja, quando o inimigo vinha à porta do povo judeu, e o povo sendo idoso, quem defendia eram muitos filhos, que defendiam os pais. Tá? Então, os filhos, eles são herança do Senhor, e dentro desse ciclo da vida, início, os pais cuidam dos filhos. Posterior, os filhos cuidam dos pais. Vamos lá. Versículo 5 de 1 Timóteo 5, versículo 5. 1 Timóteo 5, 5. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite em dia em rogos e em orações. Tá? A palavra rogos, rogos é clamor, é pedidos, é intercessão, é tudo que é associado de forma... é sinônimo de oração. Tá? Paulo dá uma orientação para aquelas que são verdadeiramente para elas estarem em oração. Escreveu aí? Sim. Versículo 6. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então quem tem que cuidar daqueles que são da minha família sou eu. Não a igreja. Geralmente a gente vê no âmbito universal, a gente colocando em cima da igreja algo que eu tenho que executar. Tá? Então não é a igreja que tem que executar muitas coisas relacionadas a viúvas. Se ela tiver filhos, se ela tiver netos. Então é a família que tem que executar esse benefício. Tá? Prossigamos aqui. Ó, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Ou seja, de 60 anos para cima. E só a que tenha sido mulher de um marido só. Ou seja, a mulher perdeu o marido nova. Casou com outro, não é mais viúva mais. Mesmo depois que ela perdeu o segundo marido e passar de 60 anos. Ela continua não sendo mais viúva. Ó, e outra coisa. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Então, qual é o currículo? Tem mais de 60 anos? Tem bom testemunho? Pratica a hospitalidade? Socorreu o aflito? Lavou o pé dos discípulos? Se não preencher esses pré-requisitos aqui, não recebe auxílio.
Mas, versículo 11, mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Paulo não está dizendo que a mulher que ficou viúva não possa casar. Ela pode casar. Só que esse ato já faz com que ela não seja mais viúva. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Isso aqui é importante a gente pensar. Por quê? Porque a mulher ficou viúva e está pensando em casar de novo. Então ela já não vai ser mais inscrita como viúva. Mesmo ela não tendo ninguém, neto, filhos, ela não tendo ninguém, automaticamente ela não será beneficiada com os pré-requisitos que Paulo, através do Espírito Santo, designou para Timóteo. Versículo 13. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Oi, vida? Fofoqueira, mexeriqueira, mulher que fala demais, de casa em casa. Isso particularmente a igreja primitiva não tolerava. Nunca dá certo. A pessoa está sempre na tua casa, falando demais, fuxicando demais, falando da vida dos outros. E detalhe, não é errado somente quem fala, é errado também aquele que ouve. Por quê? Porque o fofoqueiro só é fofoqueiro porque existe alguém que empresta o ouvido para o fofoqueiro ganhar terreno, ganhar palco. Automaticamente a gente lida com muita gente. Quando vem falar mal de liderança, é fofoca, irmão. Vamos orar. Por que ao invés de falar não ora? É melhor falar. É melhor criticar. Lembrando que todos nós somos passivos a erros. Versículo 14. Olha o que vai dizer. Quero, pois, que as mais moças se casem. Tá vendo? Paulo não está sendo contra o casamento da mulher viúva. Ele está falando de experiência própria que estava acontecendo. A mulher que se separou, estava pensando em arrumar outro, estavam levianas, aniquilando a primeira fé, dando mau testemunho, servindo de escândalo. Quero, pois, que as mais moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. O problema não é casar, não. O problema é dar ocasião para o diabo maldizer. Dar brecha. Dar motivo para ti. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúva, ela está falando assim, para cada membro da igreja onde Timóteo era o presidente, onde Timóteo era o dirigente, melhor dizendo. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Se você que é crente, tem alguém na sua família que é viúva, não impute trabalho à igreja, algo que é para você executar. Ok? Vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Tiago 1:27. Vamos ler Tiago 1:27. Vou colocar os dois textos aqui, nós lemos, né? Primeiro. Oi? Eu já coloquei. Entendi. Eu já coloquei os dois. Isso. 5. Do 3 ao 16. Tiago também? Não, né? Tem Salmos. Tiago.
Tiago 1,27 vai falar acerca da verdadeira religião. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Religião no grego é religare. Ou seja, religare, religião religare, religar o homem a Deus. Escreveu aí? Esse detalhe aqui é interessante, esse detalhe aqui é muito interessante e muito profundo, porque todo indivíduo ele procura uma religião para poder se religar com o Criador. Seja no catolicismo, espiritismo, budismo, teísmo, seja qualquer religião, evangélico, qualquer religião, protestante, qualquer religião. Eles sempre vão focar aqui para poder se religar ao Criador. Só que não é a religião que te religa a Deus. Porque nesse percurso aqui de religarem o homem a Deus, existe um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Tá? Não vou falar agora, vou falar numa outra oportunidade. Essa palavra aqui, religião, ela aparece lá em Shemot 12. Gênesis, Êxodo 12. Aparece lá. O sinal da porta, em hebraico, as letras do hebraico dá religare. Porque através do sangue na porta é que o homem saiu de um lugar para outro e foi religado a Deus. Então não é a religião que religa o homem a Deus. Embora que essa palavra em grega tenha essa conotação. Porque até o homem chegar até Deus, existe uma ponte. Existe um caminho. Que João disse quem é o caminho através do Espírito Santo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ok? Só que detalhe. Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo, ele não é propriedade de religião. Eu não posso falar que é só a minha religião que tem Deus. Porque Deus não é a propriedade de religião nenhuma. Ele é além da religião. Porque não existia religião, já existia Deus. Não existia cristianismo, já existia Cristo. Ok? Vamos lá então. A religião imaculada, pura, é você visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Quando elas estão precisando.
e se guardar da corrupção do mundo. Hoje, muita igreja abriu a porta para o mundo e não socorre mais os órfãos nem as viúvas. Tudo que você faz, não fica na horizontal. Tudo que você faz, sobe. Quer ver? Abra comigo em Atos. Atos 10. Tem alguém visando no portão? Não. Atos 10, do 1 ao 4. Ô mestre, glória. Amém? Atos 10, do 1 ao 4 diz assim, ó. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião. A palavra centurião é que ele comandava 100 homens. Quer que eu escreva? Não. Não? Centurião é aquele que comanda 100 homens. É um capitão que comanda 100 homens. É um chefe de 100 homens. É um líder de 100 homens. Centurião da corte chamada Itália. Então, se você vê dentro desse contexto aqui, Cornélio não é judeu. Ele mora em Cesareia de Filipe, mas ele era um centurião da corte italiana, chamada italiana, romana. Versículo 2. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Alguém que é de fora e está fazendo mais do que muitos de dentro. Esmola. Nós já falamos, né? Já falamos, deixa eu ver se já falamos. Já falamos já. Já falamos já lá em Atos 24, 17, que Paulo subia de ano em ano para cumprir as suas esmolas e as suas ofertas. Tá? Esmola é para com o necessitado, gente. Esmola é para com o pobre. É para com o aflito. É para com o desamparado. E olha o versículo 3. E este, quase a hora 9 do dia, você sabe que a terceira hora é 9 horas, hora sexta, meio-dia, e hora 9, 3 horas. Então era quase 3 horas da tarde. Viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Tudo que você fizer para um pobre, para um necessitado, sobe e fica registrado no memorial lá em cima. Aleluia.
Tudo. Tudo que você fizer está registrado. Tudo. Por isso que algumas religiões acham que você é salvo pelas obras. Porque está lá registrado. Ainda que isso não englobe salvação. Isso engloba reino. Porém, eles vão receber sua recompensa. Porque uma coisa que Deus não pode ir contra é a sua palavra. Deus não vai contra a sua palavra. Independente do seu achismo. Ou você pensa, olha só, ou você pensa porque essas pessoas fazem doações, fazem caridade. Você pensa que elas não vão receber algo de Deus, não? Ou esse algo aqui está só condicionado para nós? Se você acompanhar a história bíblica de Atos 1 até Atos 9, nenhum gentil tinha sido convertido ainda não. Nem tinha recebido o Espírito Santo. Nenhum gentil tinha recebido. Quando os gregos vão reclamar das suas viúvas em Atos 6, é porque só as viúvas que eram nesse clã aqui que eu falei pra vocês, nesse clã, né? Nesse... como eu posso dizer? Nesse grupo aqui, de 1 Timóteo 5, do 3 ao 16, que recebiam. Então, os judeus estavam olhando para as viúvas dos judeus e estavam reclamando porque a Deus não recebiam. Só que para receber tem que se converter, tem que dar bom testemunho, tem que cumprir a hospitalidade, tem que lavar os pés dos apóstolos. Então eles não recebiam. Foi aí que você levantou o diácono para poder cuidar dessa situação. Mas elas não recebiam. Então automaticamente tudo, gente, é tudo. Tudo que você fizer está registrado. Tudo. Porque Deus fala, quem faz com um pequenino se compadece do pobre, está emprestando para ele. Tu acha que é só para nós evangélicos, gente? Isso aqui você precisa de maturidade para entender isso aqui. Não estou falando que quem faz doação vai ser salvo. Eu estou falando que quem pratica isso recebe algo da parte de Deus. Porque Deus não está limitado a isso aqui, ó. Esse benefício é só para aquele que é evangélico. Que se você se compadecer de um pobre, você está emprestando para mim. Ah, o ímpio se compadeceu do pobre, não está emprestando para mim, não. Não, gente. Deus não pode ir contra a sua palavra. Ele não pode negar quem ele é. Deus é imutável. De tudo que Deus pode fazer, ao mesmo tempo Deus não pode fazer algumas coisas. Primeiro está na Bíblia, Deus não pode mentir. A segunda que está lá na Bíblia, que Deus não pode mudar quem ele é. Seja todo homem mentiroso, porém Deus fiel. Então Deus não muda quem ele é. Para poder agradar quem faz parte da religião. Para agradar os eleitos, para agradar os salvos, não. Só que para você entender isso, à risca, você precisa fazer a antropologia, estudar sobre salvação e depois entrar no Apocalipse, tá? Porque vai ter muita coisa que vai acontecer no milênio que você nunca ouviu falar. E se te perguntarem hoje, você não vai saber ter a resposta, por quê? Porque você está tendo a oportunidade de estudar e automaticamente muitos têm negligenciado a oportunidade do estudo. É uma coisa que eu falo, aproveitem enquanto estamos aqui. Tá? Então aproveitem o máximo possível. Ok? Vamos lá, ó. As tuas esmolas e as tuas orações e as tuas esmolas têm subido. Então sobe e fica registrado. Não vou falar aqui agora, isso aqui eu vou falar só no Apocalipse simplificado, no Apocalipse descomplicado. Deus tem vários livros. Deus tem, ó, livro do memorial. Existe o livro da vida, livro do propósito, livro das lágrimas,
livro dos vivos, livro dos mortos. Tem mais, existem vários livros, tudo biblicamente falando. Tudo biblicamente falando. Ok? Prossigamos aqui. Olha que interessante aqui, a parte que nós vamos entrar aqui. A metódica quando você faz para um pobre e para um necessitado. Olha que coisa tremenda. Abra em Salmos. Esse aqui apareceu mais um 5. Salmo de número 41, do verso 1 ao verso 3. Olha que coisa poderosa. Ó. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Gente, olha só. Bem-aventurado. É o que, vida? Muito feliz. Ou mais que feliz. Caiu de novo. Caiu de novo o quadro, gente. Isso aqui é muito interessante. Ele tá balançando. Não, pode deixar. Ainda bem que o iPad e o celular tá ali embaixo dele. Ó, todas as vezes que você lê na Bíblia bem-aventurado, é muito feliz, ou, sendo redundante, mais que feliz. Então, existe um ponto a mais do que a felicidade. Porque nem todo mundo que está feliz está muito feliz. Se não está muito feliz, porque não alcançou um ponto a mais que feliz. Não sei se essa expressão existe, felicíssimo. Não sei se existe, então é algo além da felicidade, mais que feliz. Tá? Ó, olha o que o salmista Davi está dizendo. Através do Espírito Santo para nós, em composição. Se eu trocar, botar assim, ó, olha só. Olha o nível que nós vamos adentrar. Muito feliz é aquele que atende o pobre. O Senhor o livrará no dia mau. Observa essa expressiva aqui? Ele não vai te livrar do dia mau. Porque o dia mau vai vir. Ele vai te livrar no dia mau. No dia do mal, porque você se compadeceu do pobre, vai ter livramento para tua casa. Vai ter livramento para tua vida. Vai ter livramento para tua família. Olha o verso de número 2. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O verso 3 eu acho de uma profundidade tremenda. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Deus está falando para nós. Por eu ajudar o pobre, por eu ajudar o necessitado, por eu me compadecer com o necessitado,
Ele vai me visitar no dia mau, vai me livrar no dia mau, verso 3, vai me sustentar no leito da minha enfermidade e vai... Oi? Repete. Vai me conservar em vida. Ou seja, ele não está falando que o dia mau não vai chegar. Ele não está falando que a enfermidade não vai chegar. Ele está falando que o dia mau vai chegar e que a enfermidade vai chegar. Porém, ele vai te sustentar. Como é que está aí? Conservar em vida. Ele vai te conservar em vida. Não vai permitir que a morte chegue para você. Porque você se compadeceu de um pobre. Você vai passar, mas Deus vai te levantar. Você vai passar, mas Deus vai te levantar. Isso aqui é muito, muito profundo. Isso aqui é muito profundo. Por quê? Porque quando você padeceu a enfermidade, você vai lembrar a Deus, que Deus não precisa ser lembrado, tá? Mas você vai entrar em juízo com Ele, porque Ele manda você entrar em juízo com Ele. Ele vai dizer assim, ó, entremos em juízo, eu e você. Então Ele pede você entrar em juízo com Ele. A palavra juízo é tzedaká, justiça. Então pega isso aqui. Você vai passar por diversidade, por enfermidade. Mas, Senhor, eu me compadeci do pobre. Eu ajudei o necessitado. Automaticamente, oh Deus, o que era morte vai se transformar em vida. Porque Deus não pode ir contra a sua palavra. Lembra de Ezequias? Ezequias era alguém que ajudava os necessitados. Quando chegou a sentença, põe a tua casa em ordem. Quando a gente fala assim, ó, põe a tua casa em ordem. Eu já vi gente batendo em Ezequias. Falando que Ezequias estava em pecado. E nada a ver. Automaticamente eu estava falando para Ezequias, Ezequias, coloca um sucessor no teu lugar. Porque eu prometi para Davi que o reino dele seria eterno. Então alguém tem que ficar no teu lugar. Por que até agora você não colocou alguém para te suceder? Aliás, para ser o teu sucessor. Porque ministério que não tem sucessor é um ministério falido. Porque o dia que você parar e ninguém der continuidade no que você começou, você perdeu tempo no ministério. Coloque em ordem, Ezequias. Porque tu vai morrer. Ezequias vai rogar para o livro do memorial. Lembra, Senhor, de como eu andei, de como eu pratiquei, de como eu fiz. Aí Deus grita para Isaías, volta lá. Diga para ele que eu ouvi a oração e vi as lágrimas. Estou eu acrescentando. Olha Deus sustentando Ezequias no leito de enfermidade. Irmão, não dá tempo de eu falar aqui de tudo que acarretou na vida de Jó. De tudo. Tudo. Para você ter noção, a única parte do corpo de Jó que não tinha bicho é a gengiva. Seus dentes caíram, bichos furavam a pele dele, saía para um lado e para o outro. Ele foi abandonado por todos os amigos. Só que Jó, no meio da cinza, ele vai chamar Deus para juízo. E vai dizer assim, Senhor, lembra quando eu era a perna dos que não tinham? Lembra quando eu era os olhos daquele que não tinha? Lembra aqueles que eu ajudava nas praças e pelas ruas? Os que não tinham condição de andar, eu era suas próprias pernas. E viu o que aconteceu com Jó? Deus deu o dobro. Porque se tem uma coisa que Deus não deve, isso é um jargão, mas é um jargão que encaixa perfeitamente nos atributos que Deus exerce. Deus não deve nada para ninguém. Ele diz para os discípulos assim, ó, aquele que largar pai, mãe, família, filhos,
por amor a mim, receberá nessa vida 100 vezes mais. E na outra, o outro tanto. Os discípulos receberam. Porque a Bíblia diz que as pessoas vendiam tudo que tinham e lançavam aos pés dos apóstolos. Ele não deve nada a ninguém. A gente vamos continuar no próximo vídeo.